Fala galera, tudo bem? A gente vai ver hoje a parte de função composta. Essa parte de função composta, no programa do Enem, tá lá constando que cai, né? Tá lá escrito função composta como sendo um dos assuntos que teoricamente o Enem deveria cobrar na prova. Só que, amigo, na verdade, se você pegar as provas do novo Enem desde 2009 até hoje, você vai perceber que praticamente nenhuma questão disso foi cobrado. Então, eu diria que isso é um assunto mais específico, tá? Então, lá no nosso site, isso vai estar dentro do assunto matemática específicas. Embora você saiba que, caso você esteja mesmo assim por segurança, já estudou coisa pra caramba e quer começar a ver assuntos mais duvidosos, bem duvidosos, aliás, de cair no Enem, você vai lá na parte de matemática específica, que aí junto com polinômios, junto com complexos, tem essa parte de, no caso, função composta aqui, tá? FUVEST, Unicamp, IMIITA, claro que para IMIITA essa aula não é uma aula de aprofundamento, é uma aula bem basiquinha inicial, mas para FUVEST e Unicamp já começa a cobrir o que é cobrado, tá? Lembra que a gente sempre faz uma pegada aqui bem mais chegadinha, então nos primeiros vídeos é aquela teoria bem rasa mesmo, para você aprender, depois tem aula de aprofundamento, de exercício e por aí vai. É tudo muito bem separado, tá legal, gente? Então, vamos lá, vamos ver a parte de função composta. Isso aqui geralmente cai em prova também muito misturado com função inversa, outro assunto que veremos em outra aula, tá bom? Vamos começar então aqui? Como é que você vê a introdução à função composta, mané? Você vai ter aqui o seguinte, geralmente, né, o professor vai começar fazendo com você em sala exatamente o que eu estou agora te mostrando aqui. 3 conjuntos A, B e C, tá? Essa aula geralmente ela vem logo depois daquelas primeiras aulas de funções, que você já viu a definição de função, já viu o que é a função do primeiro grau, do segundo grau, tá? E agora tá vendo composta. Cara, lá nas primeiras aulas, aqui é que um cara ainda estava em produto cartesiano, estava dando ainda diagrama de conjuntos, o que que acontecia? Normalmente, ele fazia flechinhas ligando os elementos de um conjunto ao outro. Vamos colocar que aqui os elementos são 1, 2 e 3, e aqui vamos colocar que os elementos são, no caso, 4, 5 e 6, ok? Digamos que tem uma função f levando os elementos de A em B. Transforma 1 no 4, transforma 2 no 5, transforma 3 no 6, tá? Lembra, pessoal, que quando eu falo que, por exemplo, a função f está levando aqui 1 no 4, isso é o mesmo que eu pegar e falar o quê? Que f de 1 é igual a 4. Isso no diagrama significa exatamente o que você está vendo aqui. Existe um número 1 num conjunto que por essa função está se ligando ao 4 no outro. Eles estão estabelecendo uma relação que tem alguns critérios, né, para isso ser função. E aí, dado que tu já sabe que é função, vamos admitir que já é, tá legal? Depois eu relembro como é que se vê se é função ou não, tá? Mas admitindo que já é, eu estou ligando 1 ao 4, tá bom? Por isso que f de 1 é igual a 4. Da mesma maneira, como o 2 se liga ao 5, isso é o mesmo que eu falar o quê? Que f de 2 é igual a 5. Da mesma maneira que f de 3 é igual a 6. É tudo assim por enquanto, beabá, tá? Agora, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que, eu terei o conjunto, a ideia da composta é que você vai estar trabalhando com mais do que um par de conjuntos. Então agora eu terei um outro conjunto, no caso aqui, tá? Uma outra função que vai ligar os elementos de B em C. Chamarei de função G. Então você vai ter agora aqui, vamos dizer que os elementos são 16, 25 e 36, tá? Então a mesma história de antes, esquece que a F existe, jogar o 4 ao 16 pela G é a mesma coisa que eu falar que G de 4 é igual a 16, tá bom? Amigão, repara o seguinte, qual é a ideia aqui? Repara que eu estou fazendo o caminho do conjunto A para o conjunto C em 2 etapas, não é? Eu primeiro uso a função f e depois uso a função g. O que eu quero então aqui? Eu quero, no caso, conseguir pegar e fazer direto o caminho de A para C sem passar primeiro pela função b. Eu quero ir direto, tá? E como que a gente vai conseguir fazer isso, galera? Seguinte, vem comigo. Você repara no caso aqui, ó, que isso pode acontecer no seguinte, né? Se a gente excluir o conjunto B, vamos direto pegar o conjunto A e o conjunto C.
vai ter uma função que vai estar, então, levando direto o 1 até o 16 sem passar pelo 4, tá? Você não fez? Ah, primeiro transforma 1 em 4, depois transforma o 4 em 16. Não, não. Eu quero direto. Eu quero direto transformar 1 em 16, tá? Como é que se transforma 1 em 4, ou 1 em 16, ou 4 em 16, né? Na verdade, eu não comentei ainda, e essa é a parte mais importante aqui, que é a tal da lei de formação, aquelas fórmulas malucas com x, né? Quando você começa a estabelecer uma relação de y e x aqui, alguma coisa y é igual a x ao quadrado, x elevado a 3, a módulo de x é x mais não sei quanto. Quando você tem algo assim, aí eu tenho uma lei de formação que está justamente dizendo o que vai estar sendo feito aqui para, por exemplo, de um elemento à esquerda, transformar em alguém aqui no meio à direita, tá? Esses exemplos que eu dei são mais fáceis de ver. Geralmente não é no olhômetro, mas você que é um cara sagaz, vira e fala para mim, gente, eu estou pegando 1 e virou 4. Pegando 2, virou 5. O 3 virou 6. Que conta que eu sempre estou fazendo aqui para de alguém à esquerda chegar alguém no meio? Eu estou sempre somando 3. Pois é, tá? Como eu estou sempre somando 3, você vai ver que eu vou escrever daqui a pouco, que essa f de x é igual a x mais 3, tá? Vamos até escrever logo isso aqui, tá bom? A gente vai ver então aqui, ó, que nesse meu exemplo dado, senão tem gente que vai achar que é sempre x mais 3, tem sempre alguém que acha isso, né? A gente tem ali que a f, ela é igual a x mais 3, né? Eu estou saindo aqui de um x e estou achando alguém da forma f de x, ok? Agora, repara, o nosso objetivo é montar uma função que vai fazer isso aqui direto. Vamos chamar de função, no caso, h, né? Que é a função composta entre as duas. Galera, repara o seguinte. Essa função aqui, que é a função composta entre as duas, o que vai acontecer, tá? Primeira coisa que o pessoal meio que se enrola é em como, no caso aqui, pegar e usar a lei de formação. A lei de formação, entender a lei de formação da composta, né? O cara tem uma porrada de parênteses um dentro do outro, ele se embola todo. Professor, não entendo isso. Isso aí não é coisa para mim, né? Não é coisa para minha nobre alma de humanas. Calma, olha só. O que você vai ter aqui? Pensa comigo, tapa essa F aqui, esquece dessa etapa e vamos olhar só da G, no caso aqui, perdão, só da B para C, né? Que usa a função G. Galera, repara o seguinte. Se eu aqui tenho 4, a gente viu que G de 4 é o 16. Se eu aqui tenho 5, a gente viu que G de 5 é 25. Se eu chamasse quem está aqui no meio de x, quem está aqui seria o quê? Uma G de x. Mas se quem está aqui no meio já é representado como um f de x, o que vai ser quem está aqui no terceiro conjunto, então? Vai ser uma G da f de x. Pois é. Então, você vai ter aqui, ó, uma G de f de x, que é justamente isso que a gente está querendo chegar, tá? É a G de alguém que eu tenho aqui. G de 4 vale 16, G de 5 vale 25, G de 6 vale 36. Se fosse x, então seria G desse x. Mas como os elementos já vêm de uma função anterior e já estão se chamando de f de x, então eu estou aplicando a G dessa galera, a G da f de x, ok? Então, essa que é a ideia, então, aqui. Então, você montar essa função h é o mesmo que montar a função que transforma um x numa g da f, tá? Por isso que a gente vai falar aqui que essa composta é a mesma coisa que g de f de x, né? Eu primeiro estou criando a função f para depois substituir os valores encontrados na função g, tá? Existe um símbolo maluco, uma bolinha, que é usada para resumir esse duplo parênteses aqui. Em vez de colocar uma função dentro da outra, a gente pode colocar uma bolinha que faz com que isso aqui seja igual a uma GOF. Vai ficar GOF de x ou GOF de x, tá? É a mesma coisa. Então aqui você vai ter que h de x e GOF de x representa a composta da f na g, tá? A gente vai aprender agora a parte mais importante, que é que ele vai cobrar, né? Como que você vai montar a lei de formação dessa galera, dada f, dada g, como que eu chego a isso aqui, e por aí vai, tá bom? Então vamos terminar um exemplo inicial, pessoal.
A gente já concluiu que a f era pegar os elementos e somar 3 a cada um deles, não foi? Se você novamente esquecer que aqui era f, vamos montar como se aqui no meio fosse um x, tá? Eu quero que você me diga que conta que está sendo feita para aqui do meio eu chegar à direita. Tipo, eu estou somando alguma coisa de novo, eu estou tirando raiz, eu estou elevando ao quadrado. Eu estou elevando ao quadrado, né? O que você acha? Você está elevando ao quadrado. Pois é. Repara que aqui, cada elemento que está ali à direita é o quadrado de quem está ali no meio, tá? Então eu tenho que 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, né? 6 ao quadrado é 36 e por aí vai, ok? Então você vai ter aqui, ó, que eu posso falar que a g de x, a g de alguém, é a mesma coisa que pegar aquele alguém e elevar ao quadrado. Querido, saca só, se você aqui ficar preso à letra, você vai acabar errando todas as questões. Você tem que entender isso. Não importa a letra que eu estou usando ali dentro para representar as coisas dentro do parênteses. O que importa é que você entenda que, no caso aqui, o que quer que tenha aqui dentro, vem aqui para fora elevado ao quadrado, tá? Isso é essencial para você agora saber montar a função GOF, ou função g da f de x. O que é você montar ali de formação g de f de x, cara? Você vai pegar aqui e pensar o quê? Né? A primeira coisa que você tem que entender é isso. Existe alguém aqui dentro do parênteses, né? Existe um valor aqui dentro que você vai levar lá para fora, elevando ao quadrado, tá? É como se fosse um quadradinho que tu vai preencher. Lembra do que eu fiz na aula de logaritmo? Não assistiu, não? Volta lá ao início dela e assiste, tá? O que importa é como se estivesse preenchendo uma lacunazinha. O que quer que venha aqui dentro, vem aqui para fora ao quadrado. Quando é 10, vira 10 ao quadrado. Quando é 5, vira 5 ao quadrado. Quando é x, vira x ao quadrado. Quando for f, vai virar essa f elevado ao quadrado, tá? Então você vai ter no caso aqui, que aqui fora, você vai ter que isso vai dar uma f de x elevado a 2. Mas aí é que tá. Qual era a lei de formação da f? Não é um x mais 3? Pois é. Se você sabe que a lei de formação é x mais 3, você vai pegar isso aqui e substituir aqui dentro. Beleza, acabou. Só isso, tá? Então você vai ter aqui, ó, que isso vai ser a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. Isso vai dar ao quadrado o primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Vai dar x2 mais 6x mais 9, que é isso aqui que ele estava querendo. Como assim? Isso aqui é a lei de formação da função. Como assim, seu moço? É o seguinte, ó, você vai ter que essa g da f de x aqui, isso aqui é a mesma coisa pela saco. Ai, grosso. Isso aqui é a mesma coisa que a GOF dx, né? Ou g da f de x. Repara, se não for burrão, isso tudo aqui tiver certinho, isso aqui significa o quê? Que quando você pegar, no caso aqui, e substituir, por exemplo, o 1 ali dentro, o resultado tem que dar o quê? Tem que dar 16. Vamos conferir? Ó, joga 1 aqui dentro. 1 ao quadrado é 1, né? Depois vai ficar 7 com 6, depois com 9 vai ficar, então, finalmente, no caso, o valor que eu quero. Viu? Você vai ter o 16. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o 2. 2 ao quadrado, 4. Com 12, 16. Com 9, 25. Certinho, tá? Então, realmente, eu estou conseguindo transformar um valor como esse do conjunto A direto no valor do conjunto C, tá bom? É isso, galera. É tranquilo, tá? Esse iniciozinho é tranquilo. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos pelo seguinte, né? É claro que não é sempre só isso. Tem algumas questões em que ele vai pegar e vai fazer algumas substituições que o cara pode meio que se enrolar, justamente por essa mania que você tem de quando troca o que está dentro do parênteses, você já se perde todo. Se é que já não se perdeu aqui, né? Tá? Então vamos pegar 4 exemplos que eu sempre começo em aula presencial falando sobre eles, que são só para você ficar um pouco mais ligado em como que isso é cobrado, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui agora que é o seguinte.